Ficou mais complicado, não? Prates, ficou e não ficou. Para quem tem acesso à internet, para quem tem acesso, tem um computador em casa, hoje em dia a declaração de imposto de renda ela é muito simples. É claro que você pode dizer, pô, Luiz, para ti é fácil falar isso porque tu é tributarista. Mas não, hoje o sistema da Receita Federal, o sistema de computador, ele é autoexplicativo. Tanto que você vai preenchendo, e se você preenche alguma coisa errado, ele já indica. Então, se você tiver tempo e tirar, digamos assim, um fim de semana para ir preenchendo e com calma, ele é autoexplicativo e vai indicando os caminhos. Primeiro preencha isso, depois preencha aquilo. Então, para quem tem tempo, para quem tem tempo e não deixa para a última hora, é simples sim. Agora, para quem não tem internet, é claro que fica mais difícil. Para um camarada que tem algum dinheirinho, que abrir uma empresa e tal, ele tem que ser um especialista ou quase em tributos? Prates, como advogado, eu diria que se ele não for um especialista, ele tem que buscar uma assessoria competente, uma assessoria que lhe dê suporte. Por quê? Porque nós temos conversado com muitos empresários na região, não só aqui na nossa região, mas no estado inteiro, no país inteiro. O que nos surpreende, às vezes, é a falta de qualquer noção sobre o impacto da tributação no seu negócio. É muito comum um empresário ter uma grande ideia, ter muita força e ter dinheiro, querer investir, mas não se preparar para a mordida do leão. Então, a minha recomendação é que esse empresário, antes de se jogar de cabeça, ele procure uma assessoria e também planeje esse dia a dia. Como eu falei, hoje em dia o planejamento tributário ele não é um produto de grandes corporações. Ele é uma necessidade da pequena e da média empresa. Por quê? Porque numa economia de 8%, uma economia de 5% que o empresário tenha na sua atividade, muitas vezes isso é o seu lucro. E esse lucro pode ser reinvestido e o negócio pode até aumentar. Estamos ouvindo o advogado tributarista Luiz Fernando Sacchetti, que está participando do primeiro Congresso Brasileiro de Estudos Tributários, que estão sendo realizados aqui na cidade, ou está o Congresso, no Hotel Majestic. Vamos continuar com ele depois do intervalo. 3h16, o Lucas Strasburger controla a mesa de áudio. E aqui conosco, Dr. Luiz Fernando Sacchetti, advogado tributarista, que está participando do primeiro Congresso Brasileiro de Estudos Tributários, que está sendo realizado aqui em Florianópolis, vai até amanhã, sexta-feira, no Hotel Majestic. Dr. Luiz Fernando Sacchetti, olha, desde que eu me entendo por gente, que eu ouço falar em reforma tributária, mas é aquela história, numa reforma, alguém não tem que perder alguma coisa? Porque se tiver tudo bem, não precisa de reforma. O ideal é que todo mundo ganhasse alguma coisa, né? Mas na reforma tributária que está sendo encaminhada e que tinha o foco de divisão de receitas, não caminhou. Por quê? Porque a União não queria perder, os estados também não queriam perder e os municípios também não queriam perder. Então, nesse foco, a mudança ficou inviável. Porque mudar o quê se ninguém quer perder? Vamos equilibrar a receita, tudo bem, por onde que ela vai entrar? Os impostos vão começar todos a entrar para a União, para depois a União repassar para estados e municípios? Os estados falaram, não, o meu entra para mim, o município também, o meu tributo entra para mim. E por isso que não encaminhou. O ideal é que digamos assim, os contribuintes ganhassem. Mas digamos assim, aquela empolgação inicial, e até dos grandes tributaristas que acompanharam essa reforma, aquela empolgação inicial, poxa, vamos resolver, vamos sanar os nossos problemas. No meio do caminho já se viu que, peraí. Tá, mas para fazer uma reforma é preciso que alguém se dê por insatisfeito. Tá. Há razões para insatisfação? Sim, há razões. Tá. Como é que se faria a reforma e quem faria a reforma? Olha, Prates, essa reforma tem que ser feita pelo nosso Congresso Nacional. Tá, e por que não é feita? Porque não é feita por falta da conciliação. O Congresso não é independente? O Congresso é independente em termos. Existe uma força muito grande do Poder Executivo que trabalha ao lado do Congresso. E o Congresso também, ele como representante do povo, ele tem que prestar satisfações para quem ele colocou lá. E os estados e os municípios são muito fortes nesse sentido. Então, para encaminhar essa reforma com a perda de arrecadação para estados ou perda de arrecadação para municípios, então ali travou. E também travou por quê? Porque alguns deputados que viram que a reforma estava encaminhando para um aumento de tributação para evitar a perda de arrecadação, travaram essa reforma. Tá, mas aí eu também travaria. Claro. Vamos fazer uma reforma e vamos aumentar o tributo? Então aí fica inviável até para o cidadão. O cidadão já está reclamando, o cidadão já pleiteia essa reforma para redução da carga tributária. E a reforma começa a caminhar para o aumento da carga. Então por isso que essa reforma não caminhou. Não caminhou pela falta de conciliação de interesses dos entes arrecadadores,
ou seja, a União não queria perder nem estados nem municípios, e também pela falta de incentivo da população e das autoridades que viram que o caminho estava caminhando para um aumento de reforma. Em determinado momento, tivemos um grande tributarista, o Paulo de Barros Carvalho, se não me engano, que falou, pô, a reforma, do jeito que está, é melhor que não saia. Por quê? Porque ela vai aumentar a carga tributária e não é interessante para ninguém. Mas aí continuaria a mesma coisa. Porque se aumenta a carga tributária para que eu não perca a parte que eu perderia na reforma, mas então vamos deixar como está mesmo. Exatamente. É melhor não mexer. É melhor não mexer para não tornar a questão, não tornar, digamos assim, a tributação mais complexa. Alguém aí fora fez alguma reforma tributária de repercussão? Olha, Prats, notícia assim, digamos assim, de uma reforma, como assim, revolucionária, não. Não. Em geral, digamos assim, os países mais envolvidos, a tributação é muito similar à do Brasil, ou seja, se tributa a renda, se tributa o comércio, a circulação de produtos, que é muito similar à que existe no Brasil. Uma notícia que eu vi há pouco tempo até, que foi dada pelo ex-secretário da Receita Federal, o doutor Everardo Maciel, foi que uma reforma tributária que chamou a atenção dele foi realizada na Índia, em que a Índia aplicou um tributo parecido ao brasileiro, o ICMS brasileiro, em razão do sucesso do ICMS brasileiro. Poxa, nós estamos discutindo para tentar mudar o nosso ICMS, porque a gente entende que não dá certo. E um país nos copia em face do alegado sucesso do nosso tributo. Então, mas quem copiou lá deve ser do governo. Deve ter tido uma interferência, porque os governos trocam muitas figurinhas. Claro. Luiz Fernando Sacchetti, doutor Luiz Fernando Sacchetti, advogado tributarista que participa do primeiro Congresso Brasileiro de Estudos Tributários, que se realiza em Floripa até amanhã no Hotel Majestic. Doutor Luiz Fernando Sacchetti, muito obrigado. Muito obrigado também, Prats. Muito obrigado aos ouvintes. 3h, 24 minutos, 3h24, girando a reportagem, o Leandro Lessa estava esperando na fila. É a tua vez, Leandro.